Olá, bem-vindo ao Clube da Manutenção, meu nome é Bruno Machado e hoje a gente vai falar sobre gestão de ativos e as responsabilidades do setor de manutenção e do setor de operação. Fique comigo aí que você vai aprender quais são elas. Até mais. Existem muitas dúvidas, né, do que é responsabilidade da manutenção, do que é responsabilidade da operação, né? Mas eu acho que uma coisa que ninguém tem dúvida é que ambos são responsáveis pelos ativos da empresa, né? Acho que essas dúvidas elas acontecem porque não está bem claro na cabeça das pessoas o que é gestão de ativos. A gente gravou uma aula no Clube da Manutenção, está disponível no canal, né, a respeito do ciclo de vida de ativos, e a gente falou um pouco sobre gestão de ativos. Então, na gestão de ativos, a gente tem a gestão da manutenção e a gestão da operação, né, falando na parte, né, no ciclo de vida do ativo que ele está produzindo valor, né, ele está operando. Óbvio que se a empresa, né, tem uma demanda de mercado que ela atende, ela produz alguma coisa, ou ela oferta algum serviço, e às vezes esse serviço ele é ofertado através do uso de alguns ativos, ônibus, caminhão, veículos, né, maquinário, etc. Ou se ela produz alguma coisa, ela se usa também de ativos, né, para produzir, para fazer a produção de carro, tu precisa de um maquinário, né, para te construir veículos, né? Ou para te fazer a produção de minério, né? Tu precisa de algum maquinário para extrair, para transportar. Então, tu precisa de ativos, né? Os ativos são todos aqueles bens que produzem valor. Se tu precisa de ativos e esses ativos produzem valor, a gente tem que começar a entender, né, se a gente não entende dessa forma, que vai existir um custo, né, de operação desse ativo. E esse ativo vai ter uma vida útil, né? Uma vida útil econômica, né? Então esse ativo ele vai produzir por determinado momento, né? E se nada for feito, se ele não for bem cuidado, ele vai ter uma vida diminuída. Agora, se ele for bem cuidado, tanto pela operação quanto pela manutenção, ele vai ter uma vida útil econômica maior. Imagine que a gente compre, né, uma frota de ônibus e comece a operar com essa frota de ônibus. O motorista não cuida do ônibus, a manutenção não dá manutenção do ônibus. Quanto tempo esse ônibus vai durar? Né? Talvez o ônibus deveria ter uma renovação de frota, né? Claro que baseado nos riscos de manter uma frota muito velha, mas uma renovação de frota daquela empresa em 15 anos, talvez vai ter que ter uma renovação de frota em 7 anos. Então, a geração de valor daquele ativo, que estava ancorada naquele ativo, caiu pela metade. Então, o valor que tu ia, né, gerar com a operação daquele ativo não vai ser mais o mesmo de quando tu pensou na ideia do negócio, né, de ônibus. Então, a gente não enxerga as coisas dessa forma, mas para você, né, que acompanha o Clube da Manutenção, né, deveria, e eu estou passando esse vídeo, justamente você enxergar uma visão mais macro da coisa, não uma visão muito fechada, né, muito pontual, muito, às vezes, cega. Né? Então, se a empresa, né, tem uma demanda de mercado que ela atende, e para fazer o atendimento dessa demanda de mercado, ela precisa de ativos, né, que são as maquinárias, como eu falei, seja quais forem eles. Como a gente não vai cuidar desses maquinários? E como isso vai ser responsabilidade só de uma pessoa ou só de um setor? Porque, de certa forma, a força motora da empresa são os maquinários que nelas existem. Essa é a força motora, a força que produz. Né? As pessoas operam os equipamentos, mas quem produz, né, são os equipamentos. Então, é muito mais fácil substituir pessoas do que equipamentos. Vejam, como eu dei o exemplo do ônibus, é mais fácil trocar o motorista ou trocar o ônibus? É mais fácil trocar o motorista do que trocar o ônibus, né? Só que a gente vai operando essas máquinas e elas vão, e às vezes estragando as máquinas, operando de forma errada, e a gente não percebe que a gente só está ali por causa daquela máquina.
que a nossa profissão, né, ou o nosso emprego, ele só existe porque aquelas máquinas estão dispostas naquele layout, aqueles produtos que entram e saem ali, é que são a razão, né, do nosso emprego existir. Então, quando a gente começa a enxergar nesse ponto, fica bem claro que tanto manutenção como operação têm responsabilidades grandes perante os ativos da empresa. E que não adianta nada a operação ser extremamente dedicada e a operação e a manutenção ser desleixada, ou vice-versa. Eu já falei aqui nesse canal, né, ou em alguma aula, que a manutenção evolui na esteira da operação. Quanto mais a operação evolui, mais a manutenção evolui, mais a manutenção ela é evoluída. E isso não deixa de ser uma verdade. Então, tu nunca vai encontrar, até tu pode encontrar, mas vai ser raramente, né? Uma empresa que tem um setor de manutenção top e uma operação desleixada. Né? Como tu não vai encontrar um setor, uma empresa que tem um setor de operação top, né, e uma manutenção desleixada, porque um vai puxando o outro. Né? Então, o que é importante a gente perceber? A operação coloca problemas nas máquinas, assim como a manutenção também coloca problemas nas máquinas. Não é? Se o cara vai lá para revisar aquele rolamento preventivamente e não ajusta ele direito, ele não ajusta ele direito, ele acabou de colocar um problema na máquina. Aquele rolamento vai vir a falhar, né? E vai parar prejudicando a produção. Assim como um operador operando a máquina de forma inadequada, né? Fora de procedimento, fora de padrão, às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente. Um operador que não deixa que não confere, né, as máquinas, a máquina, né, que ele faz a gestão, que não tem aquele senso de pertencimento, senso de dono, né, nem que seja num pequeno período de tempo que ele está ali, também coloca problema nas máquinas. Porque as máquinas elas têm um nível de resistência. Então, se eu tenho lá um preset, né, do ativo, que é inerente, né, quando eu comprei ele, que ele vai fazer, sei lá, 50 toneladas a hora, tu botou 51, tu está extrapolando o nível de resistência dele. Então, se ele tinha um preset de trabalho, né, de, sei lá, 500 horas, né, e aí ele deveria ser parado para fazer manutenção preventiva. Tu está trabalhando 600 horas, tu está extrapolando o nível de resistência daquele equipamento, aumentando o risco daquela operação. Porque ela pode parar a qualquer momento. De certa forma, assim que nascem as manutenções corretivas emergenciais. Não é verdade? Então, muito da manutenção corretiva, né, que existe no Brasil é porque a operação não é desenvolvida. Porque, de novo, a manutenção se desenvolve na esteira da operação. Então, os gestores de operação não entendem assim. Eles não veem a gestão de ativos. Eles veem a gestão da operação. Então, imagina o seguinte, né? Acho que a melhor analogia de todas é o avião. Existe uma ligação muito grande, né, entre operar, né, simplesmente operar uma coisa simples, só que em tudo está envolvido o sistema de risco. Então, tu tem que operar com um nível de qualidade adequado e com um nível de risco adequado. Então, não tem sentido tu aumentar lucro aumentando o risco, a grande maioria das vezes. Então, imagina o seguinte, né? A gente tem um setor de manutenção e tem um setor de operação de uma empresa de aviação. E a operação quer fazer os voos. Né? Então na manutenção disse que com 1.000 horas de voos, estou chutando os números, o avião tinha que parar para receber manutenção preventiva. A operação não quer parar o avião. Então quer fazer mais, sei lá, um mês de viagens, né, com aquele avião, um mês de voos. E isso aumentaria, sei lá, em 200 horas. Ela está aumentando o risco da operação. Porque se ocorrer uma falha nesse meio tempo, o que vai acontecer?
Quando a gente usa o avião, né, como exemplo, fica tudo mais claro na nossa cabeça. Porque envolve pessoas, envolve vidas, né? Alguém pode morrer. Mas na operação, né, de ativos de qualquer magnitude, é exatamente a mesma coisa. O que a gente está falando aqui não é se a falha vai produzir morte de pessoas ou não. É que a falha vai ocorrer. Tu está aumentando o risco da operação. Então, quando o cara tem lá um misturador e ele não quer parar o misturador por, sei lá, por cargas d'água, ele está aumentando o risco da operação. E agora que entra o segredo para os gestores de manutenção, para as pessoas que trabalham de manutenção, quando as pessoas perguntam o seguinte, mas dá para trabalhar mais um pouquinho, né? Não vai quebrar? Tu garante que vai quebrar? Tu garante? Não existe essa de garante. O sistema não é binário, não é vai quebrar, não vai quebrar, sim, não. É em probabilidade. Quanto mais tu operar, maior a probabilidade de dar um problema. E pode ser que o problema aconteça, né, 10 horas depois que tu extrapolou, né, o nível de tempo, que é o nível de resistência daquele equipamento. Então, quando a gente começa a enxergar as coisas dessa forma, fica mais simples. Aí a gente começa a corresponsabilizar todo mundo. Nenhuma empresa vai operar a qualquer custo, nem fazer manutenção a qualquer custo. Não existe isso. Então, a gente tem que estar operando, né, trabalhando com um nível de qualidade adequado, com um nível de produção adequado e com um nível de risco adequado. Quando a gente, de comum acordo, resolve aumentar o risco, a gente está pagando para ver. E às vezes a gente pode ter um problema irreversível. Nossa analogia do elevador, acho que ela consegue esclarecer bem, né, essa questão de não ter manutenção planejada, de não ter manutenção preventiva. Um avião é um ativo como qualquer outro, só tem uma diferença grande, né? Em termos de componentes, eu falo, né, pessoal? Não estou falando em termos do tipo de trabalho, né? Mas ele é uma máquina que tem seus desgastes, que precisa de manutenção, assim como uma correia transportadora, assim como um elevador de carga. Óbvio que ela é uma máquina muito mais complexa, né? Mas em nível de degradação, em nível de estratégia de manutenção, se tu for pensar, os níveis de segurança têm que ser maiores, né, no sistema de aviação. Então, por isso que a gente trabalha com uma preventiva muito mais violenta e tem um custo de manutenção muito mais alto. E tem muitas mudanças estruturais que ocorrem no projeto, já vem de projeto, só tem que executar o que está no projeto. Mas isso é um exemplo muito bom para a gente vir educando as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Que não é porque a gente não está trabalhando numa área de extremo risco que a gente precisa ficar aumentando o risco. Né? Porque, de certa forma, se tu for pensar, né, e eu já comentei isso também aqui no canal, quando eu estou trabalhando além do nível de resistência, quando eu começo a ter um monte de manutenção corretiva, né, eu vou degradando aquele equipamento, eu estou aumentando o risco das pessoas que estão operando o equipamento e das pessoas que dão manutenção no equipamento. Porque o número de corretivas tende a aumentar e as pessoas tendem a ficar mais expostas, né, aos riscos, né, inerente à profissão delas, que é reparar os equipamentos. Mas aquelas reparações poderiam não estar acontecendo se tivesse, né, um plano de manutenção sendo seguido à risca. Poderia ser parado de forma preventiva, né, de forma planejada. E isso, só o simples fato de existir o planejamento, já diminui significativamente o risco. Né? E também um equipamento em bom estado, né, ele também diminui o risco para o próprio operador. Então, espero que tenha ficado claro, né, essas diferenças, essas responsabilidades, e já vamos começando a direcionar, né, no nosso entendimento, né, o entendimento de vocês, para essa corresponsabilidade para a gestão de ativos. Não vamos falar de gestão de manutenção, gestão de operação, gestão de ativos. Fica mais claro que é uma responsabilidade de todas as pessoas que estão dentro da empresa. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de seguir, né, nosso canal aqui, se inscreva, dê um like. Também se inscreva, nos acompanhe nas redes sociais. A gente está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. E até a próxima.